A paz do Senhor, jovens. Senhor. Que bom que vocês vieram. Vamos começar mais um culto de jovens, pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu gostaria de começar esse culto com uma palavra. Quem trouxe Bíblia de pé? Beleza? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. A partir do verso 55. A partir do verso 55. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do verso 55. Amém? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vamos repetir? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vamos repetir? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia em sua morte. Eu queria começar esse culto porque ontem na vigília a tia Diná falou a respeito de duas mortes. E teve uma coisa que me deixou extremamente intrigado, porque ela falou a respeito da morte física e da morte espiritual. E isso bateu tão fundo no meu coração que quando eu parei para pensar sobre isso, eu quase que fiquei atônito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o dia da sua morte tem mais valor para Deus do que qualquer glória que esse mundo possa oferecer. O dia da sua morte tem mais valor para Deus do que qualquer glória que esse mundo possa oferecer. A Bíblia diz que Deus se compraz da morte do justo. E no dia da morte do justo tem festa no céu. A Bíblia conta sobre a história de um homem chamado Estevão. Ele foi o primeiro mártir da história da igreja. O primeiro homem que pagou a sua própria vida o preço do Evangelho, o preço de pregar a palavra, o preço de ser cristão. E a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, quando Estevão estava quase expirando, quando Estevão estava literalmente quase morrendo, ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele olhou para o céu e viu o céu se abrir, ele viu Jesus na sua glória. E ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. No dia que Estevão morreu, se levantou um outro profeta, se levantou um outro pregador chamado Paulo. E esse Paulo andando errado, e esse Paulo perseguindo a igreja. Certo dia ele se encontra com Deus, ele tem um encontro com Jesus. E aquele homem que outrora era perseguidor, o homem que outrora perseguia os cristãos, agora era perseguido por amor ao Evangelho. E a Bíblia conta que no dia da sua morte,
ouvindo os passos do carrasco que vinha para literalmente lhe arrancar a cabeça, ele escreve o capítulo 4 da segunda carta de Timóteo. E ele diz: procura ter comigo depressa, pois o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já me está reservado a coroa da vitória. Não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. A coroa da vida está reservada para você. A presença de Deus está reservada para você. O encontro com Deus, a visão de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus, o poder de Deus, são coisas que estão reservadas para você. O dia da sua morte tem muito mais valor para Deus do que qualquer outra coisa